Glória a Deus, paz do Senhor, igreja. Os vencedores digam amém. Quem é mais que vencedor, diga aleluia. Curve sua cabeça por um instante, vamos orar nosso Deus. Pai, nesta hora nós nos apresentamos, Pai, diante do Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer mais, infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que em nós opera. Por isso, Pai, neste culto de celebração, que não seja diferente do que o Senhor fez no culto anterior, que o Senhor possa operar maravilhas nesse lugar. Eu me coloco debaixo da Tua unção, da Tua presença, Deus, para ministrar para a Tua noiva, para a Tua igreja, a irrepreensível palavra de Deus. E que neste dia, vidas sejam tocadas, transformadas pelo poder do Senhor Jesus nesse lugar. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. O tema que Deus colocou nosso coração para ministrar nesse domingo, está na tela aqui: quando o céu invade a terra. Diga assim: quando o céu invade a terra. Eu quero declarar que em nome de Jesus, o céu está invadindo a tua vida também nesse dia, invadindo a tua casa, a tua família, as tuas finanças, teus filhos, tudo aquilo que parece que está em desordem, vai ser colocado em ordem, porque quando o céu invade, o céu coloca em ordem aquilo que está em bagunça, aquilo que está fora do lugar. Em Mateus capítulo 6, versículo 10, Jesus aqui, em continuação no Sermão do Monte, ele fala sobre jejum, sobre oração, sobre esmolas. Ele fala aqui no versículo 10, venha o teu reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui o Senhor Jesus, ele falando essas palavras, ele está aqui inaugurando um novo tempo, onde o céu agora chapa com a terra, onde o céu ele invade a terra. E quando o céu, o que é o céu invadir a terra? É a manifestação do poder de Deus em nossas vidas, mudando o ambiente, trazendo impacto em nós e ao redor de nós. O reino se manifesta, irmãos, o ambiente muda, corações se aquecem, vidas são transformadas quando o reino de Deus é manifestado em nós e através de nós. Isso é o céu invadindo a terra. Jesus não veio apenas trazer salvação para nos levar ao céu, mas também para trazer o céu para a terra. O que é isso? O ambiente que você vive, a sua atmosfera, as situações naturais que com você estão acontecendo, começa a ter uma mudança quando o céu começa a invadir aquela situação, onde o natural ele é sufocado pelo sobrenatural. O que é isso, pastor? São situações que para você parece impossível. São situações que para você parece que não tem jeito, mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, faz o impossível acontecer. Aquela doença, aquela enfermidade, aquele mal que se levantou contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, quando o céu invade esse ambiente, não tem enfermidade que fique, não tem mal que fique, porque existe poder na manifestação do reino de Deus em nós e através de nós. E Deus ele quer realmente, não que você apenas experimente, tenha uma experiência de culto hoje, mas que você possa ser invadido pela atmosfera do céu para mudar toda a situação que você está vivendo. E hoje Deus quer mudar destinos aqui nesse lugar. Pessoas que estão aqui aflitas, com a alma doendo, eu quero orar por você nesse momento. Talvez você tenha passado noite sem dormir, talvez a ansiedade tomou conta de você, o medo tomou conta de você, a insegurança, a notícia de uma enfermidade trouxe para você pavor, pânico, mas eu quero orar pela tua vida agora e declarar a cura sobre você em nome de Jesus, porque o reino de Deus invadiu esse lugar primeiro. Pai, em nome de Jesus agora, qualquer pessoa que está aqui nesse lugar, com a vida oprimida, com a alma oprimida, com o coração chorando, com o coração sangrando, eu oro para que haja um alinhamento do céu sobre a tua vida agora. Onde existe ansiedade, onde existe medo, seja substituído pela paz que excede todo entendimento, todo desânimo, toda ansiedade, toda tristeza, todo medo, todo pânico. Eu repreendo a tua vida em nome de Jesus. Você que não consegue dormir direito à noite, você que tem insônia, eu quero falar que a partir de agora, declarar que a partir de agora a tua vida está alinhada com os céus e você vai começar a ter o sono do justo em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Depois vamos orar mais por curas aqui nesse lugar. Jesus veio trazer o céu para a terra.
que é isso? É Jesus mudando as situações no lugar que nós estamos. E nós vamos acompanhar que na palavra de Deus, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele trouxe com ele o céu, porque pessoas foram curadas, pessoas foram transformadas, pessoas foram tocadas por Jesus. O que é isso? É o céu invadindo a terra. Aquela situação natural que parece que não tem jeito, mas a presença, a invasão do céu, a presença do Todo-Poderoso, fazendo mudar aquela situação. Aquela mulher do fluxo de sangue, que parecia que não tinha jeito, mas no dia que ela tocou em Jesus, o céu invadiu a vida dela, tocou aquela mulher, ela foi curada. Aquele cego, aquela pessoa doente, enferma, aquele coxo, aquele paralítico, começa a andar quando o céu começa a invadir a vida dele. Olha para você, até o dia que você não conhecia Cristo, mas o céu invadiu tua vida, a tua vida foi transformada. É quando o céu invade a terra. Eu lembro quando o céu invadiu nossa família, e nós aqui começamos a nos converter, eu e meus irmãos, toda a nossa casa. O céu começou a mudar o ambiente que nós estávamos vivendo, porque o céu tem transformação. E também nesse dia, eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, mas o céu quer invadir o teu coração hoje, o céu quer invadir tua vida hoje, para você não se conformar com aquilo que a sua vista está vendo, porque você não vive pela vista, você vive pela fé, você é guiado pela fé. Você não é natural, você é sobrenatural, você é espiritual, você é do reino, você é da presença, você é da palavra. Você foi escolhido para andar em níveis sobrenaturais. O natural é para quem é da terra, você não é da terra, você é do céu. As coisas naturais é para o homem natural, mas para você que é espiritual, você foi chamado para viver no mundo espiritual, onde o sobrenatural acontece, onde a matemática não bate, onde o diagnóstico é totalmente contrário àquilo que está falando. É quando o céu se move, as situações acontecem. E como é que acontece essa invasão do céu? Primeiro ela começa em nós. O céu invade a terra quando, primeiramente, o reino de Deus é real em nossas vidas. Tem que ser real em nós. Começa dentro de nós, começa no nosso interior. E Jesus falando aqui em Lucas capítulo 17, versículo 21, a parte B, fala o seguinte: o reino de Deus está dentro de vós. E outra versão fala em vós. Então quando Jesus ele morre e ressuscita, ele fala aos discípulos: fiquem em Jerusalém, não façam nada até que do alto venha o poder, venha o Espírito Santo. E quando ele vier, ele vai te ensinar todas as coisas. Você vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Então quando Jesus ressuscita, ele então é assunto aos céus. Jesus é entronizado no céu e o Espírito Santo é entronizado na igreja em Atos capítulo 12, no dia de Pentecostes. E todos receberam o Espírito Santo. A partir daquele dia começou um avivamento na terra, quando o céu começou a invadir a terra através do poder do Espírito de Deus na igreja. Mas começa em nós. Toda revolução, toda mudança que vai acontecer na tua casa começa por você, e começa dentro de você. Não espere começar no outro. Não diga assim: esta palavra, se tal pessoa ouvisse essa palavra hoje. Não, essa palavra é para você. É você que está aqui, é você que veio para o culto, é para você ouvir, porque a mudança vai começar dentro de você. E quando ela começa em você, você começa a influenciar o ambiente ao teu redor. Toda a atmosfera muda quando chega a presença. Quando Jesus chega, ele muda os ambientes. E quem você carrega? O Espírito de Deus. O mesmo Espírito que estava em Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, é o mesmo que habita dentro de você. Então quando você chega nos ambientes, chega a presença. Chega a presença. Aí você fala: cheguei, Brasil. Cheguei, cidade. O lugar que você pisar, a planta dos teus pés, você vai tomar por herança. Então quando você entra, você muda os ambientes. Até o bom dia do crente é um bom dia ungido. Não é um bom dia por dar, é um bom dia com propósito. Porque você carrega a presença. É aquele que carrega o reino, muda as atmosferas. Quem carrega o reino, muda os ambientes que você está.
Quantas pessoas, em vários lugares, por esses dias, por esse tempo, outro dia caminhando na orla, eu não sou de caminhar, não sou de correr, mas nesse dia eu falei assim, eu vou correr, e isso já faz um ano, eu vou correr, né? Fui correr, eu digo, mas por que eu vou correr se eu não gosto de correr? Deus falou assim, você vai correr. Comecei a aquecer, comecei a alongar, comecei a andar, comecei a cansar, digo, mas vou correr, e comecei a correr, 100 metros que eu estou correndo, veio um rapaz na minha direção também correndo, aí eu falo assim, bom dia, Deus te abençoe, ele fala assim, ei, aí ele para mim, ele começa a chorar, você pode me ajudar? Ele fala, ele começa a relatar a vida dele, aquele moço sem me conhecer, eu sem conhecer ele, naquele dia, a partir daquele dia, ele é introduzido no reino, porque você carrega o reino, e hoje ele congrega, serve na igreja, é um filho amado de Deus, perdoado, sarado, porque você carrega o reino dentro de você. Você pode aplaudir Jesus? Tudo que nós fazemos deve ser intencional, deve ser intencional, porque você carrega o reino dentro de você, e onde você for, você deve levar o reino, e quando você leva o reino, você leva uma proposta de mudança, de transformação. Quantas pessoas, eu poderia relatar aqui vários testemunhos de pessoas que, alguma publicação que eu fiz no Instagram, algumas histórias que eu coloquei, algum momento que eu coloquei, pessoas que eu trouxe para a igreja, que hoje servem na igreja, que foram batizados na igreja, tudo porque nós carregamos o reino, e você carrega o reino. Nunca foi falta de poder, foi falta de posicionamento. O poder foi liberado para você, dentro de você, o poder que opera em nós, não é falta de poder, poder existe, o que falta é posicionamento, e Deus chama você hoje para você se posicionar, para você se colocar no lugar de ser um resgatador de almas, para você se colocar no lugar de ser alguém que vai trazer impacto no lugar que você frequenta, no lugar que você vai, seja na academia, seja na rua que você mora, o lugar que você for, Deus chamou você para você levar o reino junto com você. Algum tempo atrás, uma das jovens do movimento Drops, do Difflin, relatou que lá no IESP, antes de começar, porque em cada universidade tem alguns jovens do Difflin que fazem movimento lá nas universidades. O que é isso? Carregando o reino para dentro das universidades. Os jovens da igreja levam o reino de Deus para dentro das universidades. E naquele dia, antes de começar as aulas da universidade, no IESP, as meninas estavam lá, tocando violão, cantando, louvando a Deus, e com uma mesa lá de lanche grátis, para quem chegasse lá, pudesse lanchar grátis e ouvir o evangelho. E naquele dia, uma moça que estava em sua casa, que não conhecia Cristo, que estava deprimida, que estava com problemas na sua mente, com pensamentos suicidas, ela então não quer ficar mais na sua casa, fala assim, eu vou mais cedo para a universidade, para me distrair, para sair desse ambiente hostil que eu estou. Mas quando ela entra, as primeiras pessoas que ela vê são aquele grupo de jovens que estão louvando a Deus ali. Ela se aproxima, recebe a oração e recebe a Cristo naquele dia. Quando você carrega o reino, vidas são transformadas. Então nós carregamos o reino dentro de nós. Sabe qual o problema? É que muitas vezes nós viemos ao culto para nós, para eu receber, para o meu milagre, e nós não pensamos que nessa cadeira vazia que está ao seu lado, seria um convidado seu, seria alguém que poderia vir ao culto com você. Então Deus, Ele quer que você carregue o reino de fato dentro de você. O reino de Deus está dentro de vós. Por onde começa essa invasão? Começa pelo nosso coração. Quando o reino entra, ele muda tudo, muda a nossa forma de pensar. Começa em nós. Quando você não tinha Cristo, a sua forma de pensar era outra, mas agora que você tem um reino, a tua forma de pensar mudou, porque você carrega o reino dentro de você. Pensai nas coisas que são lá do alto, apóstolo Paulo disse. Então você começa a pensar diferente.
Onde havia um pensamento de destruição, começa a ter um pensamento agora de poder, de restauração. O reino também muda nossas prioridades. Aquilo que para você antes era prioridade, você tem agora uma mudança de prioridade. E você começa agora a priorizar primeiramente a sua intimidade com Deus. Invista na sua intimidade com Deus, porque toda revolução externa, ela começa no interno. Começa aqui dentro de nós, começa no nosso coração. Não abra mão da leitura desta palavra. Não abra mão do seu tempo de devocional com Deus. Não abra mão de você o tempo de oração da palavra. Não abra mão de primeiramente buscar a Deus. Eu não oro todos os dias e leio a palavra porque eu tenho que preparar sermões para a igreja. Não, eu oro porque eu dependo da presença. Eu leio porque esse é o meu alimento. Primeiro para mim, depois para você. Primeira palavra ministra ao coração do pregador, depois ministra ao coração da igreja. Deus muda também os nossos desejos. Aquilo que você, agora que você carrega o reino, você não é mais movido mais pela sua carne. Você agora é movido pelo Espírito de Deus. Agora os teus desejos estão condicionados a Deus. E você fala: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Eu quero fazer isso, mas o que o Senhor tem para mim? Eu quero tomar essa decisão, mas qual é o seu direcionamento para a minha vida? Talvez a sua vida está uma bagunça, porque falta um direcionamento do céu sobre você, porque você tem feito do seu jeito, do seu modo, mas hoje Deus quer mudar, quer tirar você do lugar de direção e colocar você no lugar de ser guiado por Ele. E Deus também começa a mudar o nosso comportamento. Aquele que peca começa a não pecar mais, aquele que mentia não mente mais, porque o reino começa a trazer transformação na vida das pessoas. Ele muda o nosso comportamento. Você não pode continuar no reino sem não ser transformado. Todos que estão no reino recebem transformação, porque o reino é transformador. É transformador. E você tem que olhar: Deus, o meu comportamento, o meu pensamento está condicionado à tua palavra? Não é o que eu penso, não é o que eu acho, mas é o que a Bíblia diz a respeito do meu comportamento, dos meus pensamentos. Por isso, consagra a tua vida para Deus, consagra os teus pensamentos para Deus, consagra a sua casa para Deus, enche a sua casa da presença, enche a sua casa de louvores, de adoração, enche a sua casa da presença de Deus, porque onde há presença há milagres. Mas muitas vezes você quer uma resposta do natural, você quer uma resposta do homem, mas não é do homem que vem, é do céu que vem a tua resposta, é do alto que vem a tua resposta, é do alto que vem o teu socorro. Davi falando: de onde me virá o socorro? Ele olha, vem do céu, vem de Deus. Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o teu socorro vem do Senhor. E quando a presença vem, ela muda o ambiente. Enche a sua casa de oração, enche a sua casa da presença, porque as situações que você não vai conseguir, o espiritual não se muda pelo natural. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades que dominam em regiões. E essa luta só vai vencer através da oração. Sem oração, sem poder. Sem oração não tem milagre. Mas quando você carrega com você o reino, você carrega a dependência da oração. Você ora, você adora. O que você tem enchido a tua casa? Qual o teu ambiente tem sido transformado pelo quê? O que você tem enchido a sua casa, o seu carro? O que você tem ouvido? O que tem enchido o teu coração? O que tem enchido a tua mente? Porque se você quer um milagre, mas você enche a tua casa de músicas que não glorificam a Deus, o milagre não vai acontecer. Porque quando você coloca isso, você fala assim: Deus, aqui você não pode entrar, aqui já tem dono, alguém já está governando aqui. Porque músicas ministram a alma. E quando você permite que músicas que não glorificam a Deus entram na tua casa, ela está ministrando, dando ordem, direcionamento na tua casa. Isso é princípio. Isso é princípio. Você não precisa buscar uma base bíblica para entender isso. Só precisa entender de reino espiritual. Saber que Deus opera por legalidades. Não pode ocupar o mesmo espaço Deus e o inimigo. Ou você dá o espaço para Deus ou espaço para o inimigo.
Não tem como você trazer para a tua casa dois ambientes, de glória e de destruição. Ou é destruição ou é glória. Mas a partir de hoje, o que vai entrar na tua casa é ambiente de glória e de transformação em nome de Jesus. Você vai carregar a presença para a tua casa em nome de Jesus. Quando você carrega o reino, você começa a ter uma visão espiritual. Você começa a ver as coisas não pelo que o teu olho vê, mas pelo que o teu olho espiritual começa a ver. E você decide mudar a realidade pela fé da tua visão. Porque você decide aquilo que você quer ver. Eu decido aquilo que eu quero ver. E quando eu vejo no mundo natural um ambiente de destruição, eu decido olhar por um ambiente de transformação. E onde a dor vai ser o teu testemunho. Onde existe tristeza vai ser teu momento de você ter de alegria. Porque eu decido olhar pela fé, eu decido caminhar pela fé. Quem carrega o reino anda pela fé, não anda pelo natural. É movido pela oração, é movido pela presença. Sem presença não tem poder. Se eles não tiver, se o Senhor poderoso não tiver, não haverá manifestação de poder. Decida andar pela fé, decida olhar pelo olho da fé, decida abrir a boca para profetizar, para declarar, porque quando você fala, você dá ordem no mundo espiritual. Quando você fala, você ordena, você tem autoridade, você carrega o reino. Quem carrega o reino, carrega a autoridade. E você começa então a declarar, começa a falar. Onde existe um ambiente de destruição, você começa a falar: não, aqui vai ser bênção, meu filho vai ser um milagre, minha filha vai ser transformada, meu casamento vai ser... Você começa a falar os milagres que vão acontecer, não aquilo que o natural está dizendo, mas aquilo que Deus fala na tua palavra. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em mente ou coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então quando eu ouço essa palavra, eu falo assim: Deus tem mais ainda. A minha mente não consegue imaginar o que Deus tem para mim, a sua mente não consegue imaginar o que Deus tem para você. Por isso, caminhe nessa palavra, decida olhar pela fé aquilo que Deus quer que aconteça com você. Nunca foi falta de poder, foi falta de posicionamento, falta de posição. E hoje Deus quer que você se posicione para você ser um guerreiro de oração, para você ser uma mulher de oração, um homem de oração, um homem da palavra, um homem da leitura da palavra, que lê a palavra, que ama a palavra. Isso que Deus quer de nós. Quando você anda nesse ambiente, a tua visão muda, as tuas palavras mudam, os teus pensamentos mudam, tuas atitudes mudam. Sempre quando termina o culto, algum de vocês sabe, mas nós estamos já há 1 ano e meio no Campus Liberdade, pastoreando lá o campus. Mas sempre que a gente termina o culto, só eu, minha esposa e minhas filhas, a gente vai para casa. A gente sempre passa por muitos lugares hostis, muitos lugares que são bares. E nós já fazemos isso há muito tempo. A gente começa a profetizar. Aí as meninas já sabem, a gente vai falando no carro, né? Falo: olha, pai, uma célula aqui. Está grande essa célula aí, está para multiplicar. Mas é um bar. Porque eu decido não olhar pessoas perdidas. Eu decido olhar pessoas salvas ali, que Deus vai alcançar aquelas pessoas, que Deus vai mudar aquelas realidades. A gente começa então a declarar: olha só, aqui acho que é uma comunhão de célula, porque tem várias pessoas aqui. A gente começa a profetizar, a mudar as realidades. Porque quando você carrega o reino, você muda a realidade. E o dia que você chegar perto de alguém, você vai levar o reino para junto dessa pessoa também. Por isso, não é falta de poder, é falta de posicionamento. E Deus quer que você se posicione hoje, que você mude a tua forma de pensar, mude a tua forma de falar, de declarar, que você comece a ser movido pelo espiritual e não pelo natural. Quando é que o céu invade a terra? Ponto 2. Quando existe obediência. O seu milagre está escondido na sua obediência. O céu invade a terra quando ele encontra corações que obedecem, encontra uma igreja que obedece, que anda debaixo de um alinhamento. Quando existe obediência, existe milagres. Sem obediência não há milagres. Tem pessoas que querem alcançar seus milagres andando distante, em desobediência, andando em pecado.
Sem obediência, sem milagres. Porque Deus não trabalha por pena. Deus não vai agir na minha causa por ter pena de mim. Deus não tem pena. Deus é misericordioso, gracioso. Já nos entregou o que nós precisamos. Ah, tadinho dele, está passando necessidade, vou abençoar aqui. Mas ele é tão infiel. É tão infiel com dízimo, com oferta, mas mesmo assim eu vou abençoar essa pessoa. E geralmente acontece isso mesmo. Pessoas que não merecem recebem bênção, porque Deus é misericordioso. E a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. É pela misericórdia mesmo. Mas eu não quero viver pela misericórdia. Quero viver por princípios. Não quero viver de misericórdia, mas de princípio da palavra. Então Deus não vai agir por pena. Tadinho dele, tadinho dela. Deus age pela palavra, pela sua palavra, pelos princípios da sua palavra. Onde existe obediência, existe um ambiente que você cria para milagres. Você cria um ambiente para milagres na obediência. Em Marcos 16, capítulo 15, Deus entrega uma ordem para a igreja, uma ordem para nós. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa ordem Deus entrega para a igreja. A igreja é o corpo que Deus escolheu para manifestar o céu. Que igreja? Somos nós. Nós somos a igreja. Esse prédio não é a igreja, é o prédio da igreja, da congregação. Eu não sou igreja, você não é igreja. Eu sou um membro da igreja, eu sou um filho de Deus, você é um filho de Deus. Mas nós juntos, nós somos a igreja. É o corpo. E Deus entrega esse poder para a igreja manifestar o céu. Quando a igreja ora, os milagres acontecem. Quando a igreja se posiciona, os milagres acontecem. Então Deus entrega aqui esse posicionamento para a igreja. Quando a igreja envia missionários para uma cidade, ela está enviando o quê? O céu para aquele lugar. O céu começa a invadir aquele ambiente. Quando uma célula se multiplica, a célula vai para outra rua, para outro bairro, é o céu indo para aquele lugar, porque o céu vai agora invadir aquela rua e mudar os destinos ali. Quantas vidas são transformadas? Quantas pessoas são transformadas? Outro dia visitando uma célula no Juá, e uma senhora contou como foi que ela conheceu a célula, como foi que ela foi para a célula. Ela estava em casa com depressão, deprimida em casa, doente, sem conhecer ninguém, não é de Santarém, não conhecia ninguém na cidade, estava doente lá. E um filho dela de outra cidade liga para ela e fala assim: mãe, procure uma igreja aí perto. Será que não tem uma igreja aí perto da sua casa? Ou uma célula? Dizem que célula é bom. E ela falou: tem uma aqui perto. É assim ela chegou à célula. E ela foi curada na célula, porque o reino chegou naquele ambiente. Quando o céu chega, destinos são mudados. Aquela mulher que estava destinada para a doença, para a enfermidade, o seu destino é mudado por quê? Porque o reino chegou naquele lugar. E quando o reino chega, ele muda destinos. E você carrega o reino dentro de você. Você carrega o reino dentro de você. Quando a igreja se move, irmãos, o céu se move. Quando pregamos a palavra, o céu invade mentes. Quando nós amamos pessoas, o céu invade corações. Quando servimos, o céu invade casas. Quando oramos, o céu invade realidades. Qual é a realidade que hoje está na sua casa? Quando a igreja ora, o céu invade realidades. Ore comigo agora em nome de Jesus. Eu quero que você pense agora na sua realidade agora. Qual é a situação que hoje está causando para você um temor, um medo, tirando a sua paz? Em nome de Jesus, nesse momento agora, onde existe uma doença, onde existe uma enfermidade, nós declaramos cura agora em nome de Jesus. Onde há mal que se levantou, em nome de Jesus, doença, enfermidade, câncer, te damos uma ordem agora. O reino chegou, o céu chegou, realidades agora são mudadas. Você que tem ansiedade, medo, pânico,
qualquer tipo de doença, enfermidade que alcançou sua vida, nesse momento agora, pelo poder do nome de Jesus, seja transformado agora, seja curado agora. Eu te dou uma ordem: câncer maldito, caroço, nódulo, em nome de Jesus. A autoridade do nome de Jesus está nesse lugar. Por isso agora pega tudo que é teu, sai dessa pessoa, sai dessa casa que está em destruição, nessa casa que está à beira do divórcio, da separação. Em nome de Jesus, muda essa realidade. Em nome de Jesus, onde existe uma seta do diabo inflamada na tua casa, eu declaro agora, em nome de Jesus, destruído pelo poder do nome de Jesus. Em Atos 12:5, irmãos, Pedro diz que Pedro estava preso na prisão pelo imperador por pregar o evangelho. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando por Pedro. Enquanto a igreja estava orando, a igreja mandava fogo. A igreja orava. O que aconteceu enquanto a igreja orava? Pedro foi liberto. Houve libertação. As portas da prisão se quebraram. As portas se abriram. Porque quando a igreja ora, as portas se abrem. Qual é a prisão que você está hoje? Qual é a porta que se fechou para você hoje? Quando você ora, quando a igreja ora, o poder acontece. Quando você se alinha com a vontade de Deus, o céu encontra um endereço para pousar. Quando você está alinhado com a palavra, alinhado com o reino, o céu encontra lugar para pousar. Por fim, o céu invade a terra quando o poder do Espírito se manifesta. Em Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas receberão poder. O poder é a manifestação. O céu invade. O que acontece? A opressão cai, as curas acontecem, as portas se abrem, o coração se rende, milagres acontecem. É o poder do Espírito Santo. Quando Jesus é assunto aos céus, Ele vai para o céu, Jesus é entronizado no céu, e o Espírito Santo é entronizado na igreja, no crente, em você. Dentro de você tem poder. O mesmo Espírito que estava em Jesus está dentro de você também hoje. Segundo o seu poder que em nós opera. O poder de Deus opera dentro de você. O poder de Deus opera em você através do Espírito Santo de Deus. Pare de ser movido pela carne. Pare de ser movido pelas suas emoções. Comece hoje a ser movido pelo poder do Espírito Santo. O Espírito de Deus, Ele quer encher você nesse dia. Ele quer batizar você com o seu Espírito. Porque somente através do poder do Espírito Santo é impossível vivermos sem o Espírito Santo, porque Ele é a condição do nosso poder. É impossível você caminhar sem a ajuda dEle. A palavra no grego é paracletos, aquele que caminha ao nosso lado, aquele que nos ajuda, aquele que nos auxilia, aquele que nos direciona. Essa é a função do Espírito Santo, dar poder, direcionamento, autoridade. Aquilo que você não consegue fazer, aquilo que você não consegue resolver, não é pela sua força, é pelo poder do Espírito Santo de Deus, diz o Senhor. Não é pela tua força, não é pela tua mente, não é pelo teu recurso, é pelo recurso do céu. Pare de usar o recurso terreno para aquilo que só o céu pode resolver. Desista de lutar na força do braço. Essa luta não é sua, essa luta é do céu. Teus inimigos não são carne e sangue, mas principados e potestades que operam em regiões celestiais. Isso só se resolve com o poder do Espírito. Só se resolve se você for cheio do Espírito. Ninguém para um crente cheio do Espírito Santo. O reino é imparável. O reino de Deus é imparável. E quando o crente está cheio do poder de Deus, ele torna-se também imparável. Não existe barreira, não existe situações que vai te colocar medo, que vai te amedrontar, porque dentro de você opera o Espírito Santo de Deus. Você pode ficar de pé. Você pode se preparar para receber a porção dobrada do Espírito nessa manhã.
Você pode já começar a aquecer o seu coração para receber do alto o poder sobre a sua vida hoje. Mais do que viver uma experiência hoje, irmão, no culto, Deus não quer que você tenha uma experiência hoje no culto. Deus quer que você tenha uma experiência diária com Ele. Todos os dias na presença dEle, vivendo na presença do Todo-Poderoso. Você não foi chamado para o pecado, você não foi chamado para a escravidão, você foi chamado para viver debaixo da unção do poder do Espírito Santo. Você foi chamado para o céu, você é do céu, aplauda bem forte o céu. Você foi chamado para o céu, você é do reino, você é da presença, você é filho amado de Deus. Em você tem autoridade, em você tem poder para ser liberado. Por isso, quando você, a partir de hoje, abrir sua boca para orar, para falar, você tem autoridade. Pai, mãe, quando chegar na sua casa, os teus pés têm autoridade ali. Teus filhos não são do maligno, não, são do céu, são herança do Senhor. Exerça o seu posicionamento hoje. Declare, profetize, ore, não canse de buscar. E hoje você não vai voltar para sua casa da forma que veio, não, porque você vai sair daqui cheio do poder de Deus. E onde você for, você vai levar o reino, o poder, o céu junto com você. Quando você chegar na sua casa, quando você chegar lá, o ambiente vai mudar, porque o reino chegou. Quando você chegar na sua empresa amanhã para trabalhar, o ambiente vai mudar, porque o reino chegou. Quando você for para a sua escola, universidade, visitar aquela pessoa, as situações vão mudar, porque o reino chegou. O reino muda as realidades. E hoje é o início de um novo tempo em nossas vidas. Nunca mais viveremos pela carne, nunca mais viveremos movidos pelo natural, mas pelo espiritual. Levanta a mão para o céu bem alto e começa a adorar aquele que reina. Eu quero que você comece a orar, mas não ore uma oração baixinha, cochichando, não. Ore como se fosse a última oração. Abra sua boca agora e comece a orar, comece a buscar, comece a cantar, comece a glorificar. Aumenta o volume da sua adoração aí. Se tem fogo aí, faz aumentar esse fogo. Ao Deus do meu amor, eu navegarei. Aumenta o volume, aumenta o volume, aumenta o volume. Oceano do Espírito. Aumenta o fogo aí, você. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Você vai pedir, clamar agora, peça agora, clame agora. Espírito, Espírito, Seja cheio agora. que desce como fogo, Deixa Ele te encher hoje nessa manhã. vem como em Pentecoste Você foi chamado para o reino, para a presença. e enche-me de novo. Enche nossas vidas. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Deseje o Espírito Santo da sua vida agora.
Enquanto você adora, milagres estão acontecendo. Curas estão acontecendo agora. Adore, 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 adore. Espírito, Espírito, Clame. que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. Em Atos capítulo 2 diz que a igreja estava reunida e veio o Espírito Santo e encheu. Assim também hoje Ele enche esse lugar, Ele enche a sua vida agora. Vem, vem, vem. Peça, peça. Peça, peça, peça. Diga isso, diga isso. Até transbordar, até transbordar. Ele vai transbordar em você agora. Ele vai encher você hoje. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Eu quero orar por você agora, para a realidade mudarem agora. Eu não sei qual é a realidade que você está vivendo hoje, mas o céu muda a realidade. Coloca a mão sobre a sua cabeça assim para receber, porque é do alto da cabeça até a planta dos pés. Em nome de Jesus, toda pessoa que está aqui recebe agora uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida hoje. E onde houver uma pessoa doente agora, uma pessoa enferma, em nome de Jesus, onde existe enfermidade agora, doença, mal, câncer maldito, eu falo contigo agora. Nódulo, problema no estômago, no coração, nos olhos, onde houver uma doença, enfermidade na perna, eu te repreendo agora, mal. Eu falo contigo, doença, e eu te dou uma ordem agora. Sai, sai no nome de Jesus. Todo câncer parte agora em retirada. Parte agora em retirada. Ouço cadeias quebrando. Ouça agora. Ouça o barulho Ouço cadeias quebrando. de correntes quebrando. Ansiedade, sai no nome de Jesus. Cadeias quebrando. Depressão, sai no nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ouço cadeias quebrando. Todo mal que se instalou na tua casa, na tua família, está repreendido em nome de Jesus. Cadeias Nos teus filhos, nas tuas finanças, na tua empresa, no teu trabalho. Onde havia desordem vai haver alinhamento. Onde havia cadeia vai quebrar. As portas vão se abrir. As portas vão se abrir. Levanta a mão para o céu e começa a agradecer a Deus. E glorifica agora. Glorifica, glorifica. E ouça cadeias quebrando agora. Deus já operou. Deus já fez. Cadeias quebrando.
pertence ao reino de Deus. Você tem autoridade. Deus entregou para a igreja a autoridade. E onde você for, você vai levar essa autoridade. Onde você for, você vai levar esse poder. Ao abrir a sua boca, pessoas vão ouvir o evangelho. Quando você falar com pessoas, amar pessoas, o seu amor pelas pessoas vão tocar os corações. Pessoas estão esperando uma resposta sua. Você é resposta para muitas pessoas. Você não está aqui por acaso. Você está aqui por um propósito. Deus te escolheu para um tempo oportuno, para fazer maravilhas onde você estiver. Você é um mensageiro do reino. Você é um mensageiro do céu. Você transporta o céu junto com você. Você carrega o reino junto com você. Por isso, onde você for, realidades vão mudar, situações vão mudar, porque o reino de Deus está em nós, está em você, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Rei Jesus. Ainda nesse meu espírito de oração, de quebrantamento, de presença, porque onde há presença, onde há honra, há presença, e onde há presença, há poder. Onde Ele está, Ele muda tudo. Talvez você está aqui hoje como convidado desse culto pela primeira vez, segunda vez. Eu não te conheço, mas o Deus que te conhece antes do ventre materno já sabia. Ele te escolheu para esse momento, para você tomar decisões que ninguém pode tomar por você, para você voltar para Cristo antes que seja tarde. Talvez você está aqui na condição de uma pessoa que se acha desviado do caminho do Senhor, andou por caminhos que não deveria andar, fez alianças que não deveria fazer, tomou decisões que não deveria tomar, e por isso você se perdeu. Mas hoje Deus te trouxe para esse lugar, para você voltar para Cristo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem certeza que o seu nome está no livro da vida? Você tem certeza que você é salvo? Você tem certeza que se hoje fosse seu último dia, você estaria com Cristo? Se você não tem essa certeza, se eu fosse você, eu não sairia desse templo sem ter essa certeza da minha salvação. E como é que somos salvos? Quando confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e único, suficiente Salvador. A Bíblia diz: aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei perante o Pai que está nos céus. Por isso a confissão pública sobre Jesus Cristo é um ato de dizer: eu decido hoje virar as costas para o pecado e servir a Cristo de todo o coração. Quero saber quem é a primeira pessoa que vai vir à frente hoje e entregar sua vida para Cristo, tomar uma aliança com Jesus. Talvez você estava afastado. Sabe, perdoe-me a insistência, mas é porque Deus ama tanto a tua vida. Ele quer que você já seja salvo hoje. Por isso, vem na frente. Primeira pessoa, pode vir. A segunda pessoa. O Volts se aproxima. Sabe, queridos, eu não tenho pressa de encerrar o culto, mas Deus tem pressa de salvar o perdido. Por isso, se você está nessa condição hoje, você não tem certeza da sua salvação, venha. Pode vir, filha. Tem mais espaço aqui na frente, pode vir. Mais pessoas podem vir para Jesus, tomar sua decisão por Cristo. Alguns falam assim: pastor, eu não me sinto preparado. Na verdade, ninguém está preparado. A salvação é para nós que precisamos mesmo, é para quem precisa, é para quem não está preparado mesmo. Porque quando você vem, Ele vai arrumar tudo. Só tem que vir, só tem que decidir por Ele. Amém? Se tiver mais alguém, pode vir. Eu vou estar orando aqui com vocês aqui à frente. Vocês que vieram aqui à frente, olhem para mim por gentileza. Deixa eu falar algo para vocês. Deus marcou esse encontro com vocês hoje. Não é apenas um culto, é o seu momento, é o seu novo nascimento.
A Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se faz novo. Eu não conheço a história de vocês, mas Deus que trouxe vocês aqui conhece. E Ele quer fazer coisas novas. Ele zera tudo e faz tudo de novo. Ele apaga tudo. Amém? Vamos orar juntos? Toda a igreja pode orar comigo, por gentileza? Vamos orar juntos. Repita comigo essa oração em voz alta. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu peço perdão dos meus pecados, e a partir de hoje eu viro as costas para o mundo, para o pecado, para o diabo, e te aceito, Jesus, em meu coração como meu Senhor, meu Salvador, dono absoluto da minha vida. Amém. Amém. Vamos aplaudir todo mundo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A decisão de seguir a Cristo, ela é individual. Só você pode tomar. Mas caminhar com Cristo é coletivo. Você não vai caminhar sozinho. Por isso quero te apresentar a tua nova família. Está perto de você. Receba aí o cumprimento, o abraço da sua família em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Eu quero convidar você a seguir por aqui essa placa escrito Siga Jesus, que a gente quer te entregar uma literatura de presente. Glória a Deus. Amém. Você está pronto, irmãos, para viver a melhor semana da sua vida? Glória a Deus. Vamos orar então. Receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Deus, que o amor infinito de Jesus, que a consolação do Espírito Santo seja com você hoje, seja com você esta semana. E prepare-se para você começar a viver os melhores dias da sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vá na bênção, vá na paz, em nome de Jesus.